criadores de Não Vai Ser o Povo que vai pagar a taxação das blusinhas, mas sim os empresários. Vem aí Guilherme Boulos com os empresários vão abrir mais vagas com o fim da escala 6x1. Você vai poder continuar indo pro cineminha no domingo. Quem quiser ir comer num restaurante, quem quiser ir pro posto de gasolina abastecer o carro, não vai ter problema nenhum. O comércio não vai parar. Sabe por quê? O que se definiu é que o trabalhador vai trabalhar no máximo 5 dias por semana. Então, um trabalhador que faça jornada de segunda a sexta não vai trabalhar no fim de semana. Mas aí, padaria, o mercado, o shopping, vai poder contratar um folguista para trabalhar nesse fim de semana. Ou mudar a escala do trabalhador para trabalhar em dias diferentes. O importante é que tenha 2 dias de descanso. Não tem nada que vai fechar. Isso aí é a gente colocando minhoca na cabeça que não quer que o trabalhador tenha mais direito. Olha, ossos, me faltou palavra. Me faltou palavra, José. Eu começo por você. Porque, primeiro, a imagem do Boulos. A imagem do Boulos maravilhosa, o Lula todinho ali, o Lula, aquele Lula sindicalista, é um negócio, assim, impressionante. O segundo é que não vai ter problema, é só contratar. Olha isso, gente, pelo amor de Deus, o tom de voz é igual ao do Lula, a barba é igual ao do Lula, a roupa fechadinha ali, a lá ditadores. A forma de gesticular com a mão é impressionante. Se eu fosse o Lula, eu ficava esperto, viu? Porque o Boulos está aí no aquecimento para se tornar jogador oficial. É um negócio assim, o jogador titular, aliás. É um negócio assim impressionante. Mas vamos lá, vamos para a bobagem que ele fala. Ele fala que as empresas vão contratar folguistas. Não sei se já passou pela cabeça dele, mas isso já passou na cabeça do empresário também. A grande questão é empreender no Brasil é muito difícil. Viver no Brasil de maneira geral é muito, muito difícil. Exato, Geise. Antes de fazer a crítica à ilusão que ele está propagando, a gente já teve essa flexibilidade com a reforma trabalhista, né? Vamos imaginar aqui que a intenção seja realmente boa. Quem lembra da reforma trabalhista de Temer, né? Que foi uma das medidas que mais impactaram na empregabilidade nos dados oficiais dos últimos anos, tá? Justamente no sentido do teletrabalho e tudo mais para trazer essa quebra. O problema é que o Brasil, mesmo com a maior carga de legislação trabalhista do mundo, né? A gente tem aí 500 artigos só da consolidação das leis trabalhistas, a gente tem inúmeras convenções, a gente tem inúmeras jurisprudências, e mesmo assim nossa justiça trabalhista é totalmente sobrecarregada. Mais de 40% das pautas dentro da justiça brasileira se remetem à questão trabalhista. Por quê? Porque é ineficiente. Quando o Boulos, aí vamos lá para a ilusão que ele está vendendo. Olha a frase que ele está falando, gente. Vocês vão poder passear. Então, realmente, para aquele trabalhador cansado, sabe, que está realmente revoltado e naturalmente revoltado porque o peso do Estado está ali, deixando ele na miséria, ele está achando que isso daí vai dar certo. Ele vai olhar para o Boulos e para o Lula, olha só, eles são meus salvadores. Eles vão fazer com que eu ganhe o mesmo dinheiro trabalhando menos. Gente, pelo amor de Deus, vamos pensar um pouquinho. É difícil para essa galera entender de matemática básica, mas como que o empregador consegue manter o mesmo salário que é o que o governo está propondo em relação à redução da carga de trabalho? A gente vai ter um custo de rotatividade, um custo de contratação, e não adianta, gente, tudo que o empresário sofre, ele repassa. Ele diminui a margem de lucro dele, isso desincentiva ele a investir mais. Não é à toa que todo mundo está indo para o Paraguai. Vocês estão vendo esses números, mas isso desincentiva. E a partir desse momento eu quero trazer um outro alerta. Todo mundo aí fica com essa onda de a IA vai substituir meu trabalho. No Brasil nem a IA não, é o terminal de autoatendimento. Porque o empregador ele vai olhar para isso e ele vai querer reduzir custo. Então o que ele vai fazer? Ele vai automatizar o atendimento que ele consegue automatizar. Então isso é muito perigoso, sabe por quê? Eles estão indo na dor do brasileiro. A dor do brasileiro é a corrida de ratos, que ele não recebeu educação financeira, trabalha, né, de segunda a sexta, segunda a sábado, tá cansado, não sobra R$1 no final do mês, porque a inflação comeu tudo, sabe, a perda do poder de compra não compra nada, mas o salário dele, ali houve uma dessa e vai falar, agora sim, mais de 2 décadas o PT me deixou na miséria, mas agora sim eu vou sair dessa situação, eu vou passear. Vai passear para onde? Se você não consegue nem comprar nada com o seu dinheiro totalmente desvalorizado com a inflação, vocês estão entendendo? Então, novamente, como todo programa populista desse governo, ele vai, a febre está ali. Em vez de ele descobrir o diagnóstico e dar o medicamento para acabar a febre, não, ele joga gelo na testa. É isso que o governo está prometendo. E essa é uma pauta perigosa, gente, que eu já vou antecipar aqui, que grande parte
dos políticos de centro-direita vão abraçar tranquilamente para se eleger em outubro. Mas tranquilamente, eu garanto para vocês, porque é uma pauta da dor do povo. Sabe? A gente achava que a pauta maior era segurança pública, não, vai ser esse ponto aí, vai ser a questão da misoginia, nessas pautas que movimentam as emoções das pessoas. Então, novamente, é um canto da sereia, sabe? O brasileiro vai cair e vai sofrer as consequências e o pior, quando chegar as consequências, caso este governo mude em outubro, a culpa vai ser do novo governo que está por vir, que vai cortar os gastos para tentar resolver a situação. Fabi, também quero te ouvir a respeito. Boulos prometendo que todo mundo vai poder passear. Olha, quando a gente vê esse vídeo, dá duas sensações. Primeiro que você tem vontade de rir, aí você lembra que isso é o Brasil, que muitos podem acreditar nessa falácia que ele está falando, e aí te bate o desespero. Também bate o desespero de imaginar que este homem um dia pode ser qualquer coisa, né, politicamente falando. Infelizmente, o brasileiro é bastante carente. Vou chamar a atenção lá para a pauta, quando você até mencionou, dizendo que a taxa das blusinhas. Veja que agora, hoje, hoje, nessa data aqui, o governo Lula está atribuindo a taxa das blusinhas à gestão Haddad, como se o Haddad não fosse pertencente ao governo Lula. Olha só como eles trabalham, né? Depois querem ficar pegando no pé aí da inteligência artificial e da Dona Maria. Em relação ao Boulos, vamos no mérito, né? Esteticamente, a gente já falou e realmente parece tudo o que você disse, Geise. Mas em relação ao mérito, quando ele diz, até anotei aqui, olha, que a empresa vai poder contratar para cobrir, então, né, para você chegar lá no shopping e não estar fechado, para você ir num posto de gasolina e ter frentista, que a empresa vai poder contratar e que é coisa de gente que está colocando minhoca na sua cabeça. Pois é, essa minhoca tem nome, essa minhoca se chama verdade, se chama razão, se chama fatos. O Brasil não tem como fazer isso aqui rodar, dar certo, né? Falando, vai contratar como? Né? Isso vai custar para a empresa. Então, sim, de fato, você vai ter, vamos falar do comércio especificamente, que foi o que ele trouxe. Você tem duas formas de agir dessa maneira, se passar a escala 6x1. Ou você fecha, né, porque você não vai ter condição de pagar funcionários a mais, ali eu estou falando como comerciante, ou você vai acabar demitindo, inclusive funcionários, porque você não vai aguentar, né, a carga que virá e a imposição que virá, porque a gente precisa entender aqui que outros vão contratar, então a concorrência vai ficar um pouco desleal. Vai ser muito mais danoso para a economia. Lembrando que, se tratando de governo Lula, infelizmente para todos nós, foi um governo recordista em relação à recuperação judicial e possivelmente aí falências. Então, olha só como que esse senhor se gaba de ter, né, tragicamente a vida de tantos trabalhadores nas mãos e dizer que é coisa que alguém está colocando minhoca na sua cabeça. A única minhoca aí é a pura verdade. Ainda sobre esse tema, muito rapidinho, é importante também dizer que isso abre margem para muito processo trabalhista. A Justiça do Trabalho já tem muita coisa e abre margem, porque as pessoas não conseguem pagar, tem que recorrer à Justiça, isso fica lá parado, ou seja, já está ruim, piora mais ainda.